Bom, os cristãos na Coreia do Norte geralmente vivem a sua fé em segredo, não porque eles são covardes ou porque eles têm medo de compartilhar a fé, mas porque a situação de um cristão na Coreia do Norte é extremamente delicada, extremamente opressora. Geralmente um cristão ele tem uma rede bastante restrita de relacionamentos, às vezes ele conhece apenas um cristão, que é aquele que compartilhou de Cristo para ele e nada mais. Às vezes os cristãos compartilham da sua fé usando outras estratégias para não colocar a família em risco ou não colocar outras pessoas em risco, compartilham o evangelho através de contos. Na Coreia do Norte toda existem apenas 5 igrejas oficiais, sendo 3 protestantes, uma católica e uma ortodoxa, todas elas na capital, mas são igrejas onde é proibida a entrada de norte-coreanos. Elas funcionam apenas para estrangeiros e também para causar uma boa impressão, para que os estrangeiros pensem que de fato há uma liberdade religiosa no país quando não há. Então, como que funciona o culto de um cristão? Como eles se reúnem, né? Como eles compartilham a palavra uns com os outros, né? Geralmente o culto de um cristão norte-coreano se resume a sentar num banco de uma praça pública em determinado horário do dia e sabendo que a pessoa ao seu lado também é cristã, eles trocam um breve olhar, uma breve palavra de encorajamento bem discreta, saem e cada um vai para um lado, né? Existem outras possibilidades também de se reunir, às vezes em florestas, em lugares bem afastados ou até mesmo em culto às escuras, onde as pessoas participam do culto, mas sem enxergar nada, com um local, o ambiente totalmente escuro, para que se um dia ela for detida e submetida a um interrogatório, ela não venha delatar as pessoas que estavam no culto simplesmente porque ela não sabia quem mais estava participando daquele culto. Bom, nós sabemos que hoje podem existir até mais que 70 mil cristãos que estão presos em campos de trabalho forçado simplesmente por abraçarem a fé cristã. E esses cristãos são submetidos a torturas horríveis. Mas esse livro aqui eu gostaria de indicar porque conta muito sobre como é a vida de um cristão. Principalmente os que estão presos, né? Os Olhos dos Animais Sem Cauda, da Sun Ok Lee. Ela viveu em campos de trabalho forçado e na época ela não era cristã, mas ela via como os cristãos reagiam, como era a postura de um cristão, como eles sofriam até muito mais do que os outros prisioneiros. Então esse livro vale muito a pena se você deseja saber como vive um cristão na Coreia do Norte. Puxa, como será que é manter a sua fé em segredo por longos anos? Lá na China nós ouvimos o testemunho de um pastor que visitou a Coreia do Norte e ele estava comendo num restaurante e ele percebeu que o dono do restaurante, um norte-coreano, observava demais ele até que ele se levantou e foi ao banheiro. Lá no banheiro, o dono do restaurante o seguiu e o abordou e perguntou para ele assim: "Você é cristão?" E ele, com um pouco de medo, um pouco temeroso, mas disse: "Sim, eu sou cristão." E o dono do restaurante pediu então para ele: "Olha, por favor, você pode tomar a Santa Ceia comigo?" E foi uma pergunta tão inusitada que ele ficou sem palavras. Como? Mas como assim tomar a Santa Ceia com você? E ele disse assim: "Olha, fazem 14 anos que eu sou cristão e a pessoa que falou de Cristo para mim, eu nunca mais tive contato com ela, não sei o que ocorreu com ela e eu nunca mais conheci nenhum cristão. Mas eu sei que eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo. Então há muitos anos eu venho orado para que eu tivesse contato com outro cristão e pudesse então tomar a Santa Ceia." E aquele pastor chinês falou assim: "Olha, eu quero muito fazer isso com você, mas como a gente vai fazer? A gente está aqui no banheiro, não tem um pão, não tem nem mesmo uma água que a gente possa utilizar. É muito arriscado." E aquele norte-coreano pensou e disse assim: "Olha, então vamos tomar a Santa Ceia imaginando que aqui na nossa mão tem o pão, que aqui na nossa mão tem o cálice e vamos ter comunhão com Cristo dessa forma, imaginando que aqui a gente tem os elementos da ceia." E assim eles tomaram a Santa Ceia. Então você pode imaginar como é para um cristão manter a sua fé viva sem ter contato com mais nenhum outro cristão por mais de uma década. Com certeza os cristãos norte-coreanos têm muito a ensinar.